Olá pessoal, tudo bom? Então agora a gente vai para a terceira e última parte das nossas aulas sobre equação de segundo grau, onde a gente vai ver a resolução de equações completas, né? Até agora a gente viu as equações incompletas, né? Que é aquela que falta o b ou falta o c. A equação completa, né? Ela vai ter um a, alguém acompanhando o x quadrado, mais um b acompanhando um x, mais um c, que é um cara sozinho, igual a zero, tá? Para a gente poder encontrar a solução de uma equação de segundo grau completa, nós usamos a sua fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Tá? A fórmula de Bhaskara recebeu esse nome porque este cidadão aqui não foi o descobridor da fórmula. Tá? O Bhaskara não descobriu a fórmula, mas ele foi um dos primeiros a publicar. Tá? A fórmula de Bhaskara já era conhecida bem antes dele. Né? E um detalhe, essa fórmula resolutiva aqui, ela serve tanto para as equações completas, tá? Como para as incompletas, tá? Então a gente pode utilizar essa formulazinha aqui que a gente vai ver agora para resolver qualquer tipo de equação de segundo grau. A gente acaba utilizando aquelas outras técnicas para resolver as incompletas por ser mais rápido do que seguir as seguintes etapas que a gente vai ver agora, tá? Então, primeira etapa, né? Bom, vou colocar aqui a 0ª etapa. Né? Antes dessa primeira etapa aqui, eu aconselho você fazer o seguinte. Lá na equação, você descobrir, né? Você determina os coeficientes, tá? Encontra primeiro os coeficientes. Lembra que os coeficientes da equação de segundo grau são o a, que é o carinha que acompanha o x, o x quadrado, faltou um 2 aqui, o b, que é o carinha que acompanha o x, e o c, que é um coitadinho do Forever Alone que não acompanha ninguém. Tá? Assim que você fizer isso, né, a sua etapa 0, a primeira etapa é você calcular o discriminante da equação, que é esse carinha aqui, o nosso vulgo delta. Tá? Qual é a fórmula do delta? Essa coisa bonita aqui, ó. Delta é igual, pega o valor do b, eleva ele ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Tá? Eu recomendo você pegar e começar por essa etapa 0 aqui, para você já ter os coeficientes tudo separadinhos para jogar lá na primeira etapa, no cálculo do delta, e em seguida, na segunda etapa, né, depois que a gente calcula o discriminante, lembra que discriminante é o delta, a gente usa a fórmula resolutiva, tá? Essa aqui que é a tal famosa fórmula do Bhaskara, tá? Que me diz o seguinte, os possíveis valores do x são igual, né? Menos b mais e menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a, tá? Professor, por que que usa esse mais e menos aqui? Né? Explicando a origem do mais e menos lá da fórmula de Bhaskara. Lembra quando a gente resolveu uma equação bem simplesinha, x² igual a 9? Na hora que a gente vai tirar a raiz quadrada, a gente pega o mais e menos. Por quê? Vou chamar aqui de x1 a minha primeira possibilidade e de x2 a minha segunda possibilidade. Né? Eu tenho duas possibilidades de números que na hora que eu elevar ao quadrado dá 9. O 3, na hora que eu elevo ao quadrado, dá 9. E o menos 3, na hora que eu elevo ao quadrado, também dá 9. Então, por causa disso daqui, né, a raiz quadrada de um número qualquer, pode ser alguém positivo ou alguém negativo, vai refletir aqui na fórmula resolutiva, tá? Nossa, professor, é muita coisa, é difícil. Não é difícil, quer ver? Ó, como exemplo, calcule as raízes das seguintes equações do segundo grau completas. Então, primeira coisa, né, etapa 0, achar os coeficientes, né? Então, deixa eu anotar aqui que a gente está encontrando os coeficientes, né? Coeficiente, o A, o B e o C. O A, pessoal, é o carinha que acompanha o x².
Quando o x² está sozinho, não tem ninguém na frente dele, quer dizer que tem 1. Então, o A vale 1 nesse caso. O B é o cara que acompanha o x. Então, repara que o cara que acompanha o x é o menos 6. E o C, coitadinho, está sozinho, é o 9. Tá certo? Bom, primeira etapa. Opa! Discriminante. Opa! Então, a primeira etapa aqui, apertei o botãozinho errado, é o discriminante, né? O nome do delta. Eu recomendo você escrever a formulazinha para lembrar. Quanto mais você escrever, mais fácil você lembra. Que é o quê? B² menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual. Vou lá e pego o valor do B, que é o menos 6. Cuidado com o sinal, tá? Menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é 9. Então, delta deu menos 6 ao quadrado, base negativa, expoente par, vai dar positivo, 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. O delta aqui deu 0, né? Tá, e daí? Agora eu uso a fórmula resolutiva, né? Ou fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais e menos, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a, tá? Coloquei essa risca aqui, mas não ia adiantar nada. Continuando aqui. Então, x é igual a menos da fórmula. Repara que o b é menos 6. Então, ó, negativo da fórmula, negativo que o 6 já tinha. Mais e menos a raiz quadrada do delta, que a gente calculou que é 0, sobre 2 vezes o a, que a gente encontrou aqui, que vale 1, certo? X é igual. Aqui nós temos uma regrinha de sinal para fazer, né? Negativo da fórmula e negativo que o 6 já tinha. Menos com menos fica mais 6. Aí aqui, pessoal, raiz quadrada de 0 é 0. Então, essa parte aqui toda some, né? Não compensa eu fazer mais e menos 0. Então, só fica 6 sobre 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, eu tenho apenas, neste caso, apenas uma raiz. Mandou resolver a equação, coloco conjunto solução. Então, o único valor válido para o x aqui é o 3, tá? Difícil? Não é não, ó. Olha esse outro caso aqui. Pega e acha os coeficientes da equação, né? Quem são os coeficientes? O A, o B e o C. O A é o cara que acompanha o x ao quadrado, né? De novo, o x² está sozinho, então quer dizer que tem 1 escondido aqui. O B é o cara que acompanha o x, que agora vale 6. E o C está sozinho, vale 5, certo? Achei os coeficientes, calculo o discriminante, vulgarmente conhecido por delta. Coloco a formulazinha do delta para não esquecer dela. B² menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. O B vale 6, que eu vou elevar ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5, que é o valor do C. Então, delta é igual. 6 elevado ao quadrado é 36. Esse negócio todo aqui, menos com mais vai dar menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Delta é igual a 36 dividido por 20, 16, certo? Achei o delta, uso a fórmula resolutiva, né? Que é a fórmula de Bhaskara. Escreve ela para ficar mais fácil de lembrar.
x é igual a menos b, mais e menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E agora eu vou substituir os valores. Então, menos, repara que o b aqui é positivo, então não vou ter que fazer regrinha de sinal nenhuma. Mais e menos raiz quadrada de 16 sobre 2 vezes o a, que vale 1. X é igual a menos 6, mais e menos. Agora eu tenho uma raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 16 é 4, sobre 2. Aqui, pessoal, a gente tem duas possibilidades, tá? Usar o sinal de cima, então menos 6, mais, né? Usar o sinal de cima. Opa. 4 sobre 2, ou usar o sinal de baixo. Então, ficaria menos 6. Se eu pegar o sinal de baixo, eu vou pegar esse menos aqui. Então, menos o 4 sobre 2. Então, quer dizer que eu vou ter dois valores para o x. Eu posso chamar o primeiro cara de x1 e o segundo cara de x2. Né? Tem lugar que chama de x' e x duas linhas. Está errado usar x' e x duas linhas? Não, não muda nada. Eu acabo utilizando mais o x1 e x2. Se você quiser usar x' e x duas linhas, não vai mudar em nada, tá? Então, o nosso x1 vai ficar menos 6 com 4, menos 2, sobre 2. Então, portanto, o x1 fica menos 2 dividido por 2, menos 1. Agora, o meu x2, menos 6 com menos 4, menos 10 sobre 2. Portanto, o meu x2 vai dar menos 5. Tenho dois valores para o x, então dois valores na solução. Lembra que é costume, mas não obrigatório, colocar os números em ordem crescente, né? Então, aqui a gente imagina a reta numérica. Aqui é o zero. Como os dois são negativos, eu venho para a esquerda. Então, menos 1, menos 2. O menos 5 está lá atrás. Então, em ordem crescente, quem viria primeiro seria o menos 5. E depois o menos 1. Lembrando, como a gente está lidando com conjunto, eu poderia colocar que a solução era menos 1 e menos 5, que não vai mudar em nada, tá? Mas aqui, só para seguir um pouquinho do que o povo da matemática gosta de fazer, vou colocar em ordem crescente, tá bom? Mais um exemplo aqui, pessoal. Vamos resolver essa equação aqui, né? Lembrando que a gente começa pegando os coeficientes, né? Então, lembra que os coeficientes são o A, o B e o C, né? Lembra que o A é o cara que acompanha o x ao quadrado, dessa vez ele não vale 1, ele vale 2. O B é o cara que acompanha o x, então ele vale menos 7. E o C está sozinho, vale 3. Achei A, B e C, calculamos o discriminante, o nosso querido delta, né? Escreve a fórmula para lembrar dela. Delta é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Agora substitui os dados. O b vale 7 negativo, então dentro do parêntese, menos 4 vezes 2, que é o a, vezes 3, que é o c. Então, delta é igual a menos 7 ao quadrado é 49, menos 4 vezes 2, 8, 3 vezes 8, 24. Então, delta, 49 menos 24, deu 25, certo? Achei o delta. Fórmula resolutiva, ou de Bhaskara, né? O que você preferir. Então, x é igual a menos b mais e menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. X é igual a menos, olha que o b é negativo, então eu ponho ele entre parênteses, que vai ter uma regrinha de sinal, mais e menos raiz quadrada de 25, que é o valor do delta, sobre 2 vezes o a, que vale 2. Ajeitando isso aqui, menos com menos fica mais 7, mais e menos raiz quadrada de 25 é 5, sobre 2 vezes 2, 4. Agora, aquela hora de achar o x1,
e achar o x2. x1, pega o sinal de cima, 7 mais 5 sobre 4. x2, pega o sinal de baixo, 7 menos 5 sobre 4. x1 é igual a 7 com 5 é 12 sobre 4. Então, portanto, meu x1 vai dar 3, né? 12 dividido por 4 é 3. E aqui, x2 vai ser 7 menos 5, 2 sobre 4. Não dá para dividir, né? A gente gosta de fração aqui na matemática, mas dá para simplificar por 2, né? Então, portanto, o meu x2 vai ser 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 é 2. Conjunto solução, meio e 3. Tá vendo como é que está ficando mais fácil, pessoal? O medo já está passando? Olha, mais um exemplo aqui, já que está todo mundo gostando de resolver equação de segundo grau. Tá? Eu até aconselho vocês pausarem o vídeo e tentar resolver e depois acompanhar aqui. Né? Eu espero. Já pausaram? Já fizeram? Então a gente confere agora se vocês fizeram certo. Ó. Coeficiente. O A é o cara que acompanha o x², vale 1. O B é o cara que acompanha o x, vale menos 4. E o C está sozinho, vale 4. Certo? Aí, depois que a gente achou os coeficientes, a gente acha o discriminante, o nosso amigo delta. Certo? Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. O b vale menos 4, que eu ponho entre parênteses para elevar ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes 4, que é o c. Delta é igual. 4 ao quadrado, né, menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Delta é igual a 0. Certo? Achei o discriminante. Fórmula resolutiva. Escreva danadinha para não esquecer nunca mais dela. Né? X é igual a menos b, mais e menos, raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. E agora eu substituo os dados. Negativo da fórmula. Repara que o b é negativo, então eu ponho ele entre parênteses. Mais e menos raiz quadrada de 0, que é o valor do delta, sobre 2 vezes 1, que é o valor do a. X é igual. Lembra, galera, que quando eu tenho raiz quadrada de 0, essa coisa toda aqui dá 0. Então, não preciso me preocupar com mais e menos, não preciso me preocupar com x1 e x2. A equação vai ter só uma raiz. Vou fazer a regrinha de sinal, menos com menos fica mais. 2 vezes 1, 2. Então, o x aqui deu 2. Então, conjunto solução só vai ter uma raiz, que é o 2. Tá certo? Olha só que legal, a gente está gostando de resolver equação de segundo grau, né? Então, pausa o vídeo novamente, resolve essa daqui e depois dá o play no vídeo para conferir as resoluções, tá? Enquanto vocês fazem aí, eu espero. Já pausou, já fez, já voltou? Então, ótimo, vamos ver quem que acertou. Os coeficientes aqui, o A vale 3, o B vale menos 2 e o C vale 4, não é? Achei os coeficientes para me ajudar. Calculo o discriminante. Eu calculo o bendito do delta. Primeiro escrevo a fórmula. b² menos 4 vezes a vezes c. E substituo os dados. Então, b aqui vale menos 2. Menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é 4. Tá? Delta é igual. Menos 2 ao quadrado, base negativa, expoente par fica positivo, 2 ao quadrado, 4. Isso aqui vai dar tudo negativo. Ó. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 4, 48. Delta é igual. Tenho 4 e devo 48, fico devendo 44. E agora, o que será que vai acontecer com esse discriminante negativo?
Vamos olhar lá na fórmula resolutiva. Lá pela fórmula resolutiva, x é igual a menos b mais e menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Né? X é igual a menos 2 mais e menos raiz quadrada de menos 44 sobre 2 vezes 3. Aí aqui a gente encontrou um problema. Quanto que é raiz quadrada de menos 44? Isso aqui não existe. Lembra quando a gente estava resolvendo aquelas equações de de segundo grau, perdão, mais tranquilas, né? Quando a gente chegava em algo do tipo x ao quadrado igual a menos 9, tiro a raiz do outro lado, a gente empacava, né? Aí colocava que isso aqui não existe. Por quê? Lá dentro do conjunto dos reais, que é onde eu estou resolvendo a minha equação, onde eu estou pegando o valor do x, eu posso procurar e não vou achar nenhum número, né? Não vou achar nenhum número que na hora que eu elevo ao quadrado deu menos 44. Ou que dê qualquer coisa que seja negativa, tá? Aqui dentro dos reais não tem nada disso. Então, não existe. A minha solução é o conjunto vazio, tá? Então, pessoal, a gente pode chegar na seguinte conclusão, ó. Olhando o que a gente já viu até agora. Se eu pegar e fizer uma análise do delta, eu tenho o número de soluções da equação. Como assim o número de soluções, professor? Lembra que nosso primeiro exercício o delta deu zero? Né? Vou até voltar lá para a gente ver. Ó. Aqui no item A, o delta deu zero. E a gente teve uma solução apenas. Né? Aí, a gente chegou neste outro exemplo aqui, que novamente o delta deu zero. E novamente nós tivemos uma solução. Então, quando o delta der zero, a equação de segundo grau vai ter apenas uma raiz, certo? Vai ter apenas uma solução. Naqueles outros exercícios que a gente fez, o delta deu sempre positivo. Ó, vamos voltar lá nos outros. Aqui, o delta deu 16, né? Então, o delta deu maior do que zero. Neste outro aqui, o delta deu 25, o delta deu maior do que zero, certo? E quando o delta deu maior do que zero, olha só quantas raízes que a gente teve. Duas raízes, né? A equação teve duas soluções. Por quê? Na hora que eu tirei aqui o mais e menos, eu tive uma raiz que eu pegava o sinal positivo da raiz e outra solução que eu pegava o sinal negativo da raiz. Mesma coisa aqui, ó. Duas soluções. Por quê? Em uma eu pegava o sinal positivo da raiz quadrada do delta e no outro eu pegava o sinal negativo da raiz quadrada do delta. Então, o que a gente conclui quando o delta for zero? A equação vai ter duas soluções por causa do delta. E esse caso aqui que a gente acabou de ver, quando o delta dá menor do que zero, ó, aqui a gente chegou num delta menor do que zero, o que aconteceu? A equação não tem solução. Então, ela não tem solução. Se você quiser ser um pouquinho mais criterioso, né, você pode colocar que ela não tem solução no conjunto dos números reais, que é o maior conjunto que nós conhecemos até agora. Tá? Então, eu posso pedir, qualquer exercício pode pedir para você o seguinte, analisando o sinal do delta, me fale quantas soluções tem a equação. O que eu faço? Calculo ele. Se o delta for zero, uma solução. Delta positivo, duas soluções. Delta negativo, não tem solução onde?
dentro do conjunto dos números reais, tá? E para mostrar que a gente entendeu isso aqui muito bem, a gente vai fazer mais alguns exercícios, tá? Então, nesse caso aqui, pode pausar o vídeo, pode ir fazendo, a gente espera, tá? Já fizeram? Muito bem, todo mundo acertou? Vamos ver? O A é o cara que acompanha o x ao quadrado, é o menos 3. O B é o cara que acompanha o x, é o menos 2. E o C está sozinho, vale 1. Achei os coeficientes, calculo o discriminante da equação, né? Nosso amiguinho delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. O B é menos 2, que eu vou elevar ao quadrado, menos 4 vezes menos 3 vezes 1. Delta é igual. Menos 2 ao quadrado é 4. Aqui eu vou ter uma regrinha de sinal, ó, menos com menos fica mais. 4 vezes 3 é 12. Delta é igual. 4 com 12, 16. Não é obrigatório, mas eu já posso prever o futuro. Delta é positivo. Então, eu sei que eu vou encontrar para essa equação duas soluções, duas raízes para a equação, certo? Então, eu sei que eu vou ter um x1 e um x2 por causa do sinal do delta, tá? Fórmula resolutiva agora, pessoal. X é igual a menos b mais e menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Né? Tá todo mundo decorando a fórmula, né? Então, menos da fórmula. Cuidado que o b aqui é negativo, então eu tenho que tomar cuidado com regra de sinal. Mais e menos raiz quadrada de 16, que é o delta, sobre 2 vezes menos 3, que é o a. Aqui vai ser um pouquinho mais chatinho, eu acho. Menos com menos fica mais 2, mais e menos, raiz quadrada de 16 é 4, 2 vezes menos 3, menos 6. Cálculo do x1 e do x2. Lembra que o x1 eu pego o sinal de cima e o x2 eu vou lá e pego o sinal de baixo, tá? Então, no x1 eu vou utilizar o positivo. Então, 2, o 4 aqui e o menos 6. Eu vou utilizar o sinal positivo. E para encontrar o x2, 2, o 4 e o menos 6, eu vou usar o sinal de baixo, que é o negativo, certo? Aí agora é só terminar de resolver. x1, 2 mais 4 é 6 sobre menos 6, tá? Cuidado com o sinal. Ó, lembra que esse 6 que está aqui em cima, ele está positivo, né? Então, vou ter que fazer regra de sinal. O meu x1 vai ser mais com menos fica menos, 6 dividido por 6, 1. Já o meu x2, tenho 2 e devo 4, devo 2. E embaixo menos 6. Regra de sinal aqui, né? x2 é igual, menos com menos fica mais, 2 sobre 6. E aí, como não dá para dividir 2 por 6, eu posso pegar e simplificar tudo por 2 para chegar numa fração irredutível. Então, na hora que eu divido 2 por 2, portanto, o meu x2 vai ficar 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 é 3. Então, o conjunto solução dessa equação vai ficar menos 1 e menos 1/3. Ó, duas soluções diferentes, conforme a gente previu pelo sinal do delta. Tá? E aqui na letra G, essa equação ela não está daquele jeito, alguém acompanhando x², alguém acompanhando x, alguém sozinho, isso aqui é igual a zero. Não está, ó, não está igual a zero. Então aqui, pessoal, quando a equação não está preparada, né, nós precisamos primeiro preparar, vou pôr entre aspas aqui, a equação. De que jeito? Igualando a
zero. Eu tenho que deixar essa equação igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar todo mundo que está no segundo membro da equação e passar para o primeiro membro. Quem já estava no primeiro membro, eu não vou mudar nada, né, porque não trocou de lugar. Então, fica 4x² menos 3x. Esse 5x veio menos 5x. E o 4 veio mais 4 igual a zero. Tá quase. Repara que a gente tem coisa que dá para diminuir. Ó. Esses dois carinhas aqui tem x, não tem? Então, eu posso reduzir os termos semelhantes, juntar eles e transformar numa coisa só. Então, vai ficar 4x², menos 3x com menos 5x fica menos 8x, mais 4 igual a zero. Agora sim está bonitinho do jeito que eu gosto, né? E eu posso achar, então, os coeficientes desta equação. Posso achar o A, posso achar o B e posso achar o C, né? Lembra que o A acompanha o x², o B acompanha o x e o C, coitadinho, não acompanha ninguém. É 4. Certo? Fiz isso. Vou colocar aqui em cima o discriminante, o delta. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. O b vale menos 8, menos 4 vezes o a, que vale 4, vezes o c, que vale 4 também. Delta é igual a menos 8² é 64, menos 4 vezes 4 é 16, vezes 4, 64. Então, o delta dá zero. E o que a gente sabe, se for querer prever o futuro? Como o delta dá zero, a equação vai ter apenas uma solução, né? Então, repara que fica bem mais fácil usar isso daqui, não é? Eu já prevejo o futuro. Então, se eu for usar aqui a fórmula resolutiva, ou vulgarmente conhecida por Bhaskara, x é igual a menos b, mais e menos, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. X é igual a menos da fórmula, olha que o b é negativo, menos 8, mais e menos, raiz quadrada de zero, sobre 2 vezes o a, que vale 4. Então, x é igual a menos com menos mais 8. Lembra, que essa parte aqui do raiz de zero some, né? Isso aqui vai dar zero, nem preciso me preocupar com ela. Então, vai ficar 8, e embaixo 2 vezes 4, 8. Só tem uma solução, 8 dividido por 8 é 1. Conjunto solução, 1. Certo, pessoal? Como a gente está gostando disso aqui, mais uma. Ah, mas está igualado a zero, belezinha, né? Quase. Olha só. Tem um 2x e um x que eu posso juntar para fazer uma coisa só, né? Eu tenho que preparar a equação, né? Então, para eu preparar a equação, eu tenho que reduzir termos semelhantes. Com x² só tem ele mesmo. Tenho 2x mais x, 3x, mais 2 igual a zero. Bom, aqui a gente já sabe, né? Eu encontro os coeficientes para poder facilitar a minha vida na hora de jogar nas fórmulas, que geralmente a gente enrosca para jogar em fórmula por causa dos dados. Mas se eu tiver os coeficientes aqui direitinho, facilita a minha vida. O a é o cara que acompanha o x². Se o x² está sozinho, ele vale 1. Né? O a vale 1. O b é o cara que acompanha o x, que vale 3. E o c, sozinho, vale 2. Certo? Achei os coeficientes, calculo o discriminante, o delta. Coloco a formulazinha dele para lembrar. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. O b
vale 3, que eu elevo ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 2, né? Delta é igual a 9, 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8. Delta deu 1, né? Como o delta deu positivo, a gente sabe que essa equação tem duas soluções, né? Então, já sei que vai ter um x1 e um x2, e eu posso partir para a fórmula resolutiva, ou fórmula de Bhaskara, né? Então, x é igual a menos b, mais e menos, raiz de delta sobre 2 vezes a, isso aqui a gente já está cansado de fazer, menos o b vale 3, mais e menos raiz quadrada de 1, que é o delta que a gente achou, sobre 2 vezes 1. Aí eu continuo aqui em cima, né? X é igual a menos 3, mais e menos, raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2. Então, eu sei que eu vou ter um x1 e eu sei que eu vou ter um x2, né? x1 eu pego o sinal de cima, então menos 3 mais 1 sobre 2. x2 eu pego o sinal de baixo, menos 3 menos 1 sobre 2. E agora é só calcular. Devo 3 e tem 1, devo 2. O 2 de baixo está positivo, então menos com mais fica menos. 2 dividido por 2 dá 1. E o meu x2 fica menos 3 com menos 1 em cima fica menos 4, embaixo fica o 2. Mesma coisa de regrinha de sinal, né? 4 negativo divide por 2 positivo, fica negativo. 4 dividido por 2 é 2. Então, conjunto solução, menos 2 e menos 1. Certinho, pessoal? Então, com isso daqui, a gente encerra, né, a nossa revisão de equação de segundo grau. Tá? Bons estudos a todos, pessoal. Até mais.